O nome de Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus no livro, na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 11. O assunto da palavra é o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Glória a Deus. Então aqui ele começa dizendo que, sabendo o temor que devemos a Deus, persuadimos os homens à fé, anunciamos o Evangelho e lançamos o convite à fé, à reconciliação e à aliança com Deus. Glória a Deus. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque o Paulo estava dizendo que ele não se recomendava mais a eles. Por quê? Porque eles já conheciam Paulo, sabiam que a pregação dele era uma pregação cujo objetivo era trazer as pessoas, manifestar Jesus Cristo como Salvador, para que essas pessoas também, aceitando Cristo, se reconciliassem, confessando os pecados, crendo na palavra que foi pregada, sendo batizado e servindo a Deus por fé. Então ele não precisava mais de recomendação sobre ele, porque ele já havia passado por ali e agora anunciando verbalmente, face a face, a palavra de Deus. E nesse momento ele escreveu uma carta para eles. Glória a Deus. Então não havia mais a recomendação. Porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que as pessoas fazem juízo daquele que se volta para Deus como se estivesse louco. Então ele disse, olha, como se dissesse, se as pessoas nos acham loucos, é para Deus. Mas se conservamos o juízo, é para vós, para anunciar, para tentar convencer a muitos dos erros, das maneiras vãs de viver nesta terra. Então, Paulo disse, se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós. Glória a Deus. E se enlouquecer no sentido do que as pessoas acham daquele que se aplica à pregação, ao anúncio da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É um amor constrangedor mesmo de Cristo, porque a pessoa que não merece, de repente está sendo amada, está sendo assim, uma pessoa dando a própria vida por amor daquele que ainda anda no mundo, de qualquer maneira, no pecado, nos prazeres, deleites da vida. O Senhor ofereceu uma oportunidade pela sua morte, pelo seu sangue, dessa pessoa se arrepender e buscar a Deus, servir a Deus, e com isso todos os seus pecados são perdoados. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então nessa morte pela fé em Deus, em Jesus Cristo, pelo batismo, somos sepultados na semelhança da morte dele. Logo todos morremos com ele e ressuscitamos ao ressurgir das águas, simbolizando a ressurreição, para viver em espírito e em verdade, em novidade de vida. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ora, se o Senhor morreu por nós, e nós cremos no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, logo não vivemos mais para nós, mas vivemos para Deus,
vivemos para o Evangelho, vivemos falando de Cristo, da salvação, pregando, buscando a Deus, buscando em novidade de vida, em espírito e em verdade. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Não devemos viver para nós mesmos, nos deleites, nos prazeres, segundo a carne, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A carne só busca aquilo que desagrada a Deus, mas se você viver em espírito, você vai refrear a sua carne, as suas concupiscências e viver segundo a sã doutrina da palavra de Deus. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, eles, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ora, se nós também conhecemos Cristo segundo a carne, pela história, Cristo nasceu em Belém, Cristo cresceu aos 12 anos, estava já em Jerusalém no meio dos doutores, conversando com eles, e o Senhor, então, isso foi Cristo segundo a carne. Maria, José, essa história, nasceu do ventre de Maria, de Virgem Maria, e cresceu, foi humano, mas não, agora não, isso nós conhecemos segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo mais, agora conhecemos Jesus Cristo ressuscitado, que subiu ao céu, está à direita de Deus, e lá o Senhor lhe deu todo o poder no céu e na terra. O Senhor deu as chaves para ele, as chaves do céu. A chave, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então o Senhor Jesus Cristo, nós o vemos glorioso, não mais aquele homem, Jesus Cristo segundo a carne. Então diz aqui, assim que daqui por diante, a partir do momento que há uma transformação em ti, você vê Cristo em espírito, com poder e grande glória, não mais segundo a carne, não mais fazendo comemorações de ano em ano segundo a carne, e assim por diante, mas em espírito e em verdade e presente. Quando você dobra os seus joelhos e ora e clama ao Senhor, o Senhor baixa os seus ouvidos para nos ouvir. Ele está pertinho de nós, porque o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente e onipotente. Deus, nosso Pai eterno, é onisciente, onipresente e onipotente. E todas essas características também Jesus Cristo tem, porque ele disse que eu e o Pai somos um, nós concordamos nas mesmas coisas. E Deus tudo entregou na mão do Filho, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, não fique olhando, conhecendo e vivendo o Evangelho segundo a carne, como segundo Cristo em carne, mas em espírito. Compreenda esta palavra, pense sobre este versículo. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Adquire este conhecimento, peça a luz de Deus sobre este versículo, para ver se você não está naqueles rudimentos ainda de comemorações a cada mês, a cada ano, de Cristo segundo a carne. Mas veja bem, então está no capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 16. Reconheça Cristo segundo o Espírito, glória a Deus, e não mais segundo a carne, glória a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você, se convertendo a Deus, tendo aquela desejo de servir a Deus, o Senhor renova tudo na sua vida.
as coisas velhas já passaram, os pecados antigos foram perdoados e o Senhor te faz uma nova criatura. Nasce de novo pela fé na palavra, pela fé em Deus, em Jesus Cristo e pela lavagem do batismo, do santo batismo. Renasce uma nova criatura pelo poder de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo será feito novo na vida daquele que se arrepende. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então tudo isso vem de Deus. Ele nos reconciliou através do seu Filho, estando todos debaixo do pecado, do poder da morte. O Senhor veio com grande amor e grande dedicação e veio, se entregou a si mesmo por nós e nos reconciliou. Então é importante para todo aquele que crer e for batizado, acreditar na palavra de Deus, esse será perdoado os seus pecados, será uma nova criatura e foi reconciliado com Cristo, através de Cristo, foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E aí Deus ordenou, para Paulo diz, Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, quando anunciamos Jesus Cristo, o arrependimento, o novo nascimento para viver em novidade de vida, estamos anunciando, é o ministério da reconciliação. Quando o evangelista chega anunciando a palavra de Deus e te convidando para uma nova vida, para o arrependimento, esse é o ministério da reconciliação, porque Deus perdoa todos os pecados e você viverá em novidade de vida. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, aquele que anuncia o Evangelho é o embaixador por parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, quando estamos rogando a você a atenção, a reconciliação, o arrependimento, estamos rogando da parte de Deus, como se Deus, pela nossa boca, estivesse rogando a você que você se arrependa, que você dê atenção e busque a salvação da sua alma. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha, um grande apelo, hein? Olha quantos versículos falando da reconciliação. É um apelo para você. Faça uma análise, pense sobre a sua vida e busque a palavra de Deus, compreender ela e buscar a misericórdia de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus Cristo, que era puro, santo, não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, morrendo na cruz, morrendo um homem justo, derramou o seu sangue, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que sejamos perdoados, reconciliados e obtenhamos o direito da vida eterna. Então, o assunto dessa palavra é o ministério da reconciliação. A palavra-chave é reconciliação. Então, busque se reconciliar com Deus, não importa a maneira que você esteja hoje, mas busque que Deus aceita a sua reconciliação. Deus te aceita você se arrependendo de coração e de alma. Fique com Deus, Deus abençoe. Leia novamente aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 21. Deus abençoe a todos, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.